E bora. Já botei aqui. Você pode. Tá bom. Você pode. Bora pro YouTube! Vamos começar. Esse aqui vai ser o nosso vídeo de estreia. É sobre Viva a Vida é uma Festa. Bom dia, minha filha! Como você tá? Eu sou a Jéssica Sans e bora que eu tenho uma coisa pra te contar hoje. Se eu te perguntar qual é o clímax de Viva a Vida é uma Festa, o que você me responde? Vou fazer uma pequena resenha, uma pequena análise e bora dissecar Viva a Vida é uma Festa. Então, gente, pra começar, eu vou falar a minha opinião geral sobre esse filme, né? Fazer realmente uma pequena resenha e depois eu vou conversar com vocês sobre essa questão do clímax do filme. E Viva, hoje em dia, é um dos meus filmes favoritos, o que é, digamos, uma certa surpresa pra mim. Eu preciso confessar que eu não me animei logo de cara com esse filme, né? Quando eu vi que ele ia se passar no México, eu já fiquei meio assim, porque eu tenho questões com espanhol, gente, eu não gosto muito de espanhol. Então, filmes que se passam nos países hispanohablantes, geralmente eles não me interessam muito. Porém, como eu estava enganada, meus amigos, eu estava muito enganada. Então vamos lá, o filme ele já começa com o Miguel contando a história da família dele, a história da família Rivera. Então é um pouco de origem e isso é muito legal, porque é pra gente ter um pouco de compreensão com a família Rivera, porque é uma família muito rigorosa e ela dá um pouquinho de raiva, às vezes a gente tem um pouco de ranço ali, principalmente da abuelita, porque esse negócio de não poder música, gente, pelo amor de Deus, não poder música, onde se viu? Eu acho muito complicado. Em A Pequena Sereia 3 a gente já viu. Enfim, eu acho muito complicado porque uma coisa, tipo, é não querer música, outra coisa é, tipo, proibição total. A pessoa não pode soprar uma garrafa e soltar uma nota musical que não pode ter música. Isso daí eu acho um pouco de exagero. Eu fico assim, gente, qual é a necessidade? Qual é a necessidade disso? Então, ter essa origem e deixar bem claro é importante não só pra gente ter essa compreensão com a família Rivera, né? Pra não ficar com tanto ranço, entender que teve aí uma questão no passado. Mas justamente essa questão no passado é tipo, o filme se passa tudo em torno disso. Então, essa apresentação é muito importante, né? O filme ele tá passando ali uma questão de ir em busca das suas origens, ir em busca da sua verdade, da sua família. Então, a origem da família é de extrema importância. Não tinha começo melhor para esse filme. E uma coisa muito legal sobre esse começo que se passa ali em Santa Cecília. Eu não devia ter deixado Santa Cecília. É Santa Cecília. Esse começo que se passa ali em Santa Cecília, ele é muito interessante também para mostrar que é mais a abuelita que tem essa questão ainda com a música, que é mais presa à tradição. Porque o resto da família meio que tá nem aí. Tipo, só aceita que dá menos, não pode música, não ligo pra música mesmo, então ó, só vai. Eles não falam assim, eu não quero que você toque na praça. O pai fala, a abuelita não gosta que você toque na praça. Miguel! Filho, a abuelita não quer saber da praça. De qualquer forma, o conflito família e música fica bem evidente o tempo todo, desde o início do filme. E é muito forte porque não é simplesmente que o Miguel gosta um pouco de música. Ele ama música, ele é apaixonado por música, ele vive música. Então é muito forte, porque família é aquela coisa que, tipo, tá ali, ele não pode escolher, ele não pode abandonar, ele simplesmente tem que estar presente e aceitar e estar junto com a família. E ao mesmo tempo, tem a questão da música que ele ama e que ele não pode também mudar nada sobre isso. Então são duas coisas que não podem coexistir, né, pelo menos por enquanto. E, nossa, o que fazer, né? O Miguel, ele tá ali, ainda é criança, mas ele já tá um conflito interno muito grande. O ponto de virada é quando o Miguel acaba descobrindo que o Ernesto de la Cruz, que é o grande ídolo dele, na verdade é o bisavô dele. E daí que ele fica assim, caraca, agora eu entendi por que eu tenho essa questão com a música, por que eu gosto tanto da música do Ernesto de la Cruz. É uma questão familiar, tá no meu sangue aqui. Sabe aquele momento que vai dar ruim, que você olha pra esse momento e fala, isso não vai prestar. Exatamente. O exato momento em que isso acontece, gente, é quando tem aqueles fogos atrás do violão da estátua, aquela carinha de criança levada que o Miguel faz, que ele vai fazer uma besteira. Ele vai lá entrar naquela capelinha do Ernesto de la Cruz pra roubar o violão. Aí, realmente é o momento que começa tudo a dar errado, ele vai pro mundo dos mortos, conhece a família morta dele e tal, e a história começa a se desenrolar. E aí, no começo, é muito legal ele encontrar a família morta dele, eu achei que ia ser super legal, que ele ia conviver ali um tempinho com a família morta, que ia ser maneiro, mas na verdade não é maneiro, entendeu? Porque pra voltar pro mundo dos vivos, ele precisa de uma benção da família, mas a família, na verdade, como é que é o nome dela? Mamá Amélia?
A Amélia só quer dar a bênção se ele prometer que não vai mais tocar música. Mas como que pode? O menino tá ali descobrindo a raiz dele de músico. Ele vai prometer que não quer mais música, né? Então ele decide que ele vai atrás do Ernesto de la Cruz e esse é o grande objetivo dele. Isso é muito importante, ter um objetivo pro personagem e o objetivo do Miguel ser o Ernesto de la Cruz. Gente, isso é sensacional quando a gente sabe o que acontece no final, né? E a gente vai chegar lá. E aí, pra isso, ele precisa fugir da família morta dele. E fugir da família morta é uma das coisas mais interessantes que acontece ao longo desse filme todo, porque causa aquele senso de urgência, né? A gente já tem o senso de urgência porque se o dia acabar e ele não conseguir a bênção, ele vira um esqueleto pra sempre. Então isso daí já é um ticking clock muito importante, sensacional. E dá sempre aquela emoção, aquela tensão que a gente precisa pra ficar grudadinho numa história. Outra coisa dessa questão de família é que é muito realista, né? Além de deixar a gente preso na história, a gente consegue logo de cara se identificar no Miguel. Porque família é muito sobre isso, é muito sobre fazer aquela proibição que, é pro seu bem e tal, mas a gente sempre acaba proibindo. Tipo, não precisa ser uma coisa... Claro que a família Rivera leva isso ao extremo, né? Porque proibir música é uma coisa meio demais. Mas tem famílias que proíbem música porque falam que isso não vai dar futuro. Claro que não proíbem nesse nível, mas falam, não, você não vai ser um guitarrista porque guitarrista não tem futuro, você precisa arrumar um emprego no escritório. Todo mundo já passou pela situação de ser proibido de alguma coisa pela sua família, sabe? Nem que seja comer sobremesa antes do jantar. A família, ela impõe regras, mas impõe regras porque tem algum sentido ali, entendeu? Se você tá assistindo até aqui, já deixa o seu gostei e aproveita para se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse, tá bom? Então, vamos continuar, né? Já que a gente tá chegando no clímax, vamos começar a falar sobre o que é clímax, afinal. O clímax é o ponto mais alto, a parte mais importante de uma história. Geralmente aquela parte em que tudo começa a fazer sentido e tudo começa a chegar no grande... É o grande auge. Auge é a palavra. Inclusive, lá no meu IGTV tem um vídeo onde eu falo sobre a estrutura da narração, como que as nossas histórias se dividem em introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. Então, se você gosta desse assunto, dá uma conferida lá, o link vai estar aqui na descrição. Mas enfim, geralmente o clímax é aquela parte em que você não consegue desgrudar os olhos da tela ou do livro e tal. Mas comigo é exatamente o contrário. Gente, quando chega o clímax, principalmente em filme, eu já não aguento mais, eu já tipo assim, só resolve aí, porque geralmente é uma batalha que é muito grande e tipo, muita lutinha e eu não consigo acompanhar muito, eu já tô tipo assim, mano, chega. Mas, gente, Viva a Vida é uma Festa é a grande exceção a esse negócio de eu não gostar do clímax. Eu fico o filme todo esperando pelo clímax. Na verdade, o filme todo ele me prende, eu consigo prestar atenção em cada momento e tipo, vivendo realmente aquele momento. Quando chega no que eu acho que é o clímax, pra mim é tipo assim, sensacional, grudar na tela, minha cena favorita da vida. Mas aí, como eu disse, eu não sei realmente se essa cena que eu não consigo desgrudar os olhos da tela é o verdadeiro clímax desse filme. Então, vamos começar a dissecar um pouquinho essa parte aí do meio pro final. Miguel, ele tem um objetivo durante esse filme, que é encontrar o Ernesto de la Cruz para ele receber a bênção e voltar para casa. Quando ele encontra o Ernesto de la Cruz, a gente tem uma certa aproximação. O objetivo ele meio que foi cumprido, mas ele não foi 100% cumprido, porque ele ainda não ganhou a bênção. Mas a gente fala, opa, resolvemos, né? Só que, ao mesmo tempo, gente, isso é pouco depois da metade do filme. Então, ainda tem muita água pra rolar. Então, a gente já sabe que tem coisa. Então, gente, o nosso ponto de tensão, onde começa a virar pro clímax, é quando a gente descobre que o Ernesto não é bonzinho coisa nenhuma, na verdade, ele é bem o contrário disso. Então aí a gente tem o nosso primeiro ponto de tensão. E o segundo ponto de tensão, né, depois lá que eles são pegos e jogados na gruta, a gente tem mais um ponto de tensão, que é quando a gente descobre que o Hector, na verdade, é o bisavô do Miguel, que ele é o pai da Inês. Essa cena, tipo assim, sabe, é uma coisa que é tão previsível, mas ao mesmo tempo você não consegue imaginar isso ao longo do filme inteiro. Que o Hector, ele é tão aleatório que é impossível que você pense... Impossível não, né? Mas tipo, é bem difícil alguém imaginar, deve ser esse aí o avô. Não, porque desde o começo fica claro, sabe? Se fosse assim, eu tô procurando o meu avô, mas eu não sei quem é. Aí a gente poderia até imaginar que seria o Hector. Mas não, ele tem um objetivo certo. Ele sabe que o avô dele é o Ernesto de la Cruz. Descobrir que o Ernesto é do mal e descobrir que o avô dele, na verdade, é
o Hector são dois grandes plot twists que contribuem muito pra tensão. O que é tensão, na verdade, né? Ou é uma cena de perseguição, lá, tem vários modos, mas pra mim, um dos pontos mais legais de tensão é plot twist. Inclusive, mais um vídeo no meu GTV, já tem lá, plot twist, tá? E eu arrisco dizer que o meu plot twist favorito não é nenhum desses dois. Na verdade, gente, a cena que me arrepia todinha é quando a Amélia começa a cantar. Tá lá o Miguel correndo, subindo a escada e ela começa a cantar e eu fico... Essa mulher canta, como assim? Ela não odiava a música? E ela fala, né, que ela amava a música, porque o marido dela amava a música unia a família. Mas aí ele foi lá e fugiu com o Ernesto, no caso. Que não fala que ele fugiu com o Ernesto, porque até o momento ele acredita que o Ernesto é o avô dele. E aí eles estão lá, muito bem na gruta, descobriram que são da mesma família, e aí finalmente chega a Amélia, sabe? Se eles não tivessem descoberto até ali, provavelmente iam descobrir nesse momento em que a Amélia e o Hector se encontram, e aí a gente tem esse reencontro desse casal, que é muito legal. E com isso vamos nos aproximando do que começa a ser o nosso grande clímax, o nosso grande auge, que é o Aurora Espetacular. O Aurora Espetacular, ele fica bem claro que ali começa o clímax, ali começa o terceiro ato do filme, ali começa uma parte nova, porque quando eles estão lá simplesmente voando na Pepita e tal, quando corta pra lá, você vê toda a imponência daquele palco e as luzes acesas e a música muito alta e pomposa, e é o começo de um show, a aproximação de um show. E, gente, nesses filmes de música, geralmente, o clímax acaba sendo um grande show. Então isso já é uma grande dica pra gente. Mas essa imponência do show já deixa bem claro que teremos uma grande cena pela frente. E aí começa a cena e tal, e os planos vão rolando e tudo dá certo, eles conseguem entrar no show, entrar nos bastidores. Enfim, essa batalha no palco é uma coisa sensacional. É uma ideia muito legal, né? Fazer realmente uma batalha. Quando o clímax é no palco, geralmente é só uma apresentação contra a outra, ou tipo um High School Musical, que é simplesmente uma apresentação incrível e a gente fica, caraca, auge. Mas ali não, ali é literalmente uma batalha, uma perseguição no palco, e o fato dos holofotes estarem na Amélia, né, só na Amélia e não nos carinhas que estão perseguindo ela, faz com que o público não tenha noção do que tá acontecendo. E pra eles, simplesmente parece o quê? Parece que tudo faz parte do show, que tudo que tá acontecendo ali foi ensaiado, foi combinado. E é justamente por isso que essa é a minha cena preferida do filme todinho. Pra mim, ela é realmente o clímax, o grande clímax que você tem, tipo assim, a cena que é o grande auge é essa. E por isso que eu postei, né, no meu Instagram falando sobre isso, e no momento que eu postei falando que ela era o clímax, eu percebi que não é ali que a gente tem a grande solução pro nosso problema, não é ali que a gente tem a bênção, que ainda tem a bênção, não é ali, enfim... A grande questão do filme não se resolve ali. Muita coisa ainda vai acontecer depois dessa cena. E eu cheguei a duas grandes conclusões. Primeira, eu comecei a achar que esse filme tinha mais de um clímax, porque pra mim essa cena da Aurora Espetacular, da Chorona, era um grande auge, mas ao mesmo tempo, logo depois a gente tem a cena do Ernesto sendo desmascarado pelas câmeras ali, que é também uma cena muito emocionante, muito auge. Aquelas cenas de plot twist também são muito auge, e depois quando ele recebe a bênção e ele volta, nossa, essa cena, gente, que vem logo depois quando ele volta, porque a gente acha, na verdade, que quando ele voltar tudo vai estar resolvido, mas não, porque ele ainda tem que chegar lá na Inês e tentar fazer ela se lembrar do pai dela. Isso é muito complicado, a gente sabe por todos os motivos, então tudo pode dar errado, né? A família pode querer impedir, ela pode não lembrar, tudo pode dar errado, então é um ponto de tensão muito alto, e por isso que eu acho que é um segundo clímax. Por isso que eu fiquei nessa dúvida. Então eu fiquei assim, e tem dois clímax, a cena da Aurora Espetacular e a cena dele tentando falar com a avó, que é o Lembre de Mim, tanto que é a música mais importante do filme. Mas aí eu cheguei a uma segunda conclusão, que não é necessariamente que o filme tem dois clímax, né, isso também não tá errado, mas o clímax, ele não é uma cena específica, ele é um conjunto de cenas, assim como introdução, desenvolvimento e tal, a gente tem várias cenas compondo ali, várias sequências, fazendo aquele bloco de cenas. Então o clímax, ele tem várias cenas ali dentro, dentre as quais duas das mais importantes são a da Chorona e a do Lembre de Mim, que são músicas muito importantes no filme. Então, como eu dividiria? Pra mim, o clímax começa realmente na Aurora Espetacular, porque, como eu falei, tem aquela virada, aquela emoção de mostrar o show de fora, e pra mim fica bem marcado ali que tá começando um clímax, você sente a tensão se aproximando, mas
aqueles plot twists todos são a parte em que o desenvolvimento ele já tá crescendo em direção ao clímax. Ele já tá tendo realmente um crescente, então poderia ser até um pré-clímax, mas ainda tá dentro do desenvolvimento. E a parte da conclusão só começa quando realmente tudo se resolveu já, a Inês já lembrou do pai e a família já se emocionou naquela cena, e ali a gente tem até uma passada de tempo, a gente mostra como que as coisas estão depois de 1 ano, e como que tudo se resolveu, como que tudo tá lindo agora, e a família e a música unidas, e não existe mais conflito. Isso é muito lindo. Mas enfim, gente, esse é um filme que ele prende do começo ao fim, justamente porque ele é muito bem estruturado. Então, cada pedacinho dele faz toda a diferença. Então, você fica preso, tipo, até a conclusão é outra parte que, tipo, pra mim tanto faz. Tipo, resolveu mesmo? Então tudo bem, mas não, cara. Você vê o Hector passando, conseguindo atravessar a ponte, a família unida, e a família morta com a família viva, e aquela cena linda, e a união da música com a família, não tem mais conflito, então é tipo tudo muito lindo demais. Então esse filme, do início ao fim, ele é muito perfeito, né? Por isso que eu escolhi ele pra fazer o nosso primeiro vídeo aqui no canal. E basicamente é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o gostei aí embaixo. Considere se inscrever no canal e dar uma olhadinha no meu Instagram. Todos os links estão aí na descrição, tá bom? E é isso, galera. Até o próximo vídeo.